Esse é provavelmente o melhor trade que eu já tive. Nessa sessão de backtests, não é? É um trade que eu entendi exatamente o que eu precisava fazer e fiz. Foi no dia 19 de dezembro de 2025. Vamos aqui no GForex. 19 de dezembro de 2025. Vamos tentar fazer aqui uma simulação só para vermos qual foi a minha. Qual foi o. Vou abrir aqui outro par. Na verdade, posso mesmo abrir aqui. Não acho que tenha algo irrelevante aqui. Eu vou fazer então backtests. Não era. Pode criar uma cópia. E vamos no dia 19 de dezembro de 2025. 19 de dezembro de 2025 foi uma sexta-feira. Então nós vamos ficar aqui no dia 18. Vamos acompanhar o trade a partir do dia 18. E eu vou mostrar aqui como é que. Qual foi a minha ideia de pensamento para chegarmos até o trade. Muito bom. Neste dia, deixa eu ver aqui, meia-noite. Vamos deixar o gráfico rolar. Vamos meter aqui velocidade 10. Fica exatamente em 5 minutos. E vamos deixar aqui rolar. Nesse exato momento, meia-noite eu estaria a dormir, então pode deixar rolar normalmente. Bora. 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos e meia. Seria mais ou menos aqui que eu teria algum trade a fazer. Note que esse é o dia 18 ainda. Então vou só explicar aqui a minha ideia de pensamento para chegarmos até o trade do dia 19. Essa aqui praticamente é o meu range de negociação. Consigo ver que fizemos o rompimento e aqui não teve sweep de liquidez suficiente. No entanto, temos um fair value gap aqui. Até aqui abaixo tem um volume imbalance. Deixa ver o gráfico diário. Se está comprador ou vendedor. Por acaso está comprador. Ou seja, ainda há mais apetite por compra. E o gráfico de 4 horas. Ou na verdade, por que eu estou a mostrar esse trade? Porque eu estava a fazer um backtest. Normalmente, quando eu fico assim no cubículo, fico a fazer os meus backtests. Então, cheguei a esse trade maravilhoso, não é? Isso é um trade maravilhoso. Bom, e aqui dá para ver que ainda tem mais apetite para vir buscar pelo menos esses topos aí. Obviamente, o SDJPY não é muito bom de ir buscar topos. E a dar muitas recuadas a tentar, por exemplo, aqui vem. Tentou vir buscar esse topo, recuou. Esses recuos deles aí é muito chato. Tentou vir buscar esse topo, recuou. E aí ele tem muito esse histórico malaico, mas ainda assim. Então, neste dia, eu não sei se consegui efetuar um trade, não sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não lembro, acho que não efetuei nenhum trade mesmo. Não efetuei nenhum trade, porque parece que. What the fuck? Onde é que está o preço? Ok, está aqui. Ok, mas aqui se eu tivesse que efetuar um trade neste dia, no dia 18, seria mais ou menos um trade assim. Minha entrada estaria mais ou menos aqui abaixo. Pese embora temos um volume em balance aqui, não tivemos sweep dessas liquidez aqui, isso já é uma red flag. Então, mesmo que na verdade puséssemos nossa entrada mais abaixo, também não complica nada. E tem que ver se a maior parte do movimento já foi feito no dia, não é? Porque se já foi feito grande parte do movimento no dia, mas opa, como vocês podem ver, a vela já se moveu. Na verdade, não se moveu tanto assim, ainda tem mesmo um pouco para buscar. Então, indo ver aqui em 5 minutos. E por que eu estou a mostrar isso? É para ter a ideia geral de como é feito os meus trades. Para que no dia 19 eu consiga então mostrar. Numpad number 5, jump to the current nuts. Ok, aqui teria o trade executado, teve um bom recuo, tem que ver o fechamento da próxima vela se vai a favor ou não. Foi bem a favor. Aqui o que é que eu faria? Reduziria meu risco mais ou menos até essa zona. Ou se já tivesse negativo ou não muito bem no dia, eu podia já meter no 0 a 0. Se me tira, me tirou.
mas aí já estaria bem. Deixa eu ver como é que ficaria. Foi bem. Que trade lindo. Aqui subia já meu stop loss até essas zonas aqui. Por quê? Porque aqui deixou um fair value gap. Pode querer vir fazer buscar o fair value gap. Se vir buscar o fair value gap, poderá querer descer também mais aqui abaixo. Eu não pretendo sair negativo numa operação que já estou 1 para 1. Então, aqui eu teria que proteger já parte dos meus lucros. Se me tira no positivo. Ainda está a subir bem. Opa, como podem ver, retração maluca do caramba. Ainda foi. Eu aqui subiria o meu stop mais ou menos até esses arredores. Se eu não tivesse sido stopado, provavelmente já teria sido stopado mesmo aqui. Mas se não fosse, teria subido o meu stop loss mais ou menos até esses arredores aqui. E esperar a próxima vela. Porque aqui nós temos um fair value gap. Já pegou o fair value gap. Só preciso ver a segunda vela. Se a próxima vela não ir a favor, até mais vale zerar já o trade. Foi a favor, então punha meu stop loss já aqui abaixo, mesmo nessa vela corrente. Se buscar até abaixo disso, não adianta ficar no trade. Opa, teria me tirado e vê. Não teria feito muita coisa depois. Pelo menos não muito interessante. Enfim, teria sido um trade, um dia mais ou menos em que sairíamos um pouco positivos, quase no 0 a 0. Bom, agora vamos para o dia 19. Para vocês verem, eu expliquei isso porque eu pretendo gravar a minha ideia porque o que eu tenho não é exatamente uma estratégia, é uma ideia de trade, é um plano de trade que me permite então fazer as minhas negociações. E vamos entrar aqui no dia 19, que é já hoje, dia 19. Vamos ver aqui, nesse momento eu estou a dormir. Opa, tivemos uma movimentação lixada no período matinal, 5 da manhã, que eu estava a dormir também. Aqui são 6 horas. Vamos. São 7 horas e meia, mais ou menos. Não, 7h20. 7h30 eu estou no trabalho. Mais ou menos aqui. 7h25, não. 7h30. Sim. 7h30 eu estaria no trabalho. Bem, eu encontraria mais ou menos o gráfico assim. Aqui com mais uma vela, né? Encontraria o gráfico mais ou menos assim. E a minha ideia primária aqui seria ver o gráfico diário, o que é que pretende fazer. Consigo ver que o gráfico diário está com muito apetite ainda para subir e graças a Deus não fez a maior parte do movimento no dia e ainda temos esses topos para vir buscar. Praticamente esse topo já foi pego, esse topo já buscou e está para vir buscar esse topo aqui. Então ainda tem muito apetite até vir buscar esse topo lá para cima. E já que tem muito apetite, vamos ver como é que está em 4 horas. 4 horas está a mostrar realmente que há vontade para subir. Pese embora era bom que primeiro subisse essa zona aqui para fazermos a operação. Vamos ver já. 1 hora. 1 hora. 1 hora já mostra que podemos por acaso fazer a nossa entrada, porque já rompeu esses topos aqui. Já dá para fazermos nossa entrada aqui. E em 5 minutos. Em 5 minutos. Bem, aqui ainda não dá para fazermos nada, não é? Em 5 minutos eu vou ter que esperar esse. Deixa eu ver aqui. Em 5 minutos vou ter que esperar o rompimento desta zona aqui. Se tiver que fazer uma operação compradora, só com o rompimento e poderei fazer uma operação vendedora, mais ou menos aqui, se vir fazer, ou melhor, comprador aqui, se vir fazer o sweep de liquidez e mover com uma vela forte para cima. Ou seja, se vir cá para baixo romper esses fundos e depois fazer velas fortes a direção para cima, e aqui eu conseguirei também fazer uma compra. Mas o ideal mesmo é deixar que rompa essa zona aqui. Eu preciso ver o rompimento disso. Eu não quero estar, enquanto o preço está a lutar, se vai romper ou não vai romper. Eu quero chegar lá com o trabalho já feito. É, uh, esse é o tipo, esse é o tipo de vela que eu gosto de ver. Quando tem rompimento, o tipo de vela que deve aparecer são esses tipos aqui. E aqui, só com o rompimento dessa vela, eu já conseguiria fazer o meu trade. O meu trade podia ter, como vocês poderão ver, houve mais ou menos o sweep dessa liquidez aqui para baixo, essa liquidez, veio buscar mais ou menos o fair value gap dessa vela aqui. Aqui tem uma zona forte de demanda, então aqui a operação ainda estaria boa. Eu aqui meteria o meu stop aqui abaixo e meu alvo lá para cima. E mais ou menos assim que minha entrada seria.
E a minha entrada seria mais ou menos assim. Se o rompimento tá bom, não é? Pese embora preferia que o rompimento fosse um pouquinho maior e depois voltasse. Anyway. Já foi. Voltou. Voltou. Esse é o tipo de trade que eu gosto. Meu Deus, esse é o trade ideal. Esse é o trade ideal. Percebam que o rompimento foi bom, mas ainda assim eu precisava que o rompimento me dissesse mesmo, olha, tá rompido. Não é? Será que rompeu mesmo? Tá rompido, rompeu. Agora precisa vir buscar essas zonas de fair value gap. Até aqui podia subir um pouco minha entrada só para garantir que não fico de fora. Que trade maravilhoso. Esse trade é lindo. Aqui podia esticar mais o meu alvo. O que que eu pretendo buscar esticando o meu alvo? Pretendo buscar esses topos aqui. Pretendo buscar esses topos aqui. Acho que assim está mais ou menos bom. E pretendo também buscar esses topos aqui. Meu, que trade maravilhoso. Aqui volto novamente em 5 minutos, como puderam ver, pega bem nessas zonas. Yeah. E é um trade rápido, praticamente com o movimento dessas velas poderá ser um trade rápido. E aqui eu continuaria. Primeiro, o que é que eu pretendo ver? Pretendo ver uma vela que destrua esse fair value gap, mas termine a favor do movimento. Esse tipo de vela. Esse trade é ótimo, yeah? Esse tipo de vela. E depois, a próxima vela que eu pretendo ver é uma vela que confirme o movimento de alta. Mesmo que ele ainda venha para destruir um pouco essa zona, mas confirme o movimento de alta. Aí já estaria com o pé atrás. É exatamente esse tipo de vela. Já estamos com. Bom, meu. Esse trade é maravilhoso. Eu aqui podia subir já meu stop mais ou menos até cá para baixo, porque o trade está a ir conforme esperar. Pese embora essa vela veio destruir mais do que o necessário, mas ainda estávamos dentro do que era esperado. Até se minha entrada tivesse um pouco mais aqui para baixo, também teria sido executada normalmente. E como o trade está a ir tanto a meu favor, o que, que eu faria? Já que diminuiu o meu risco, eu aqui podia fazer o seguinte. Aqui, podia fazer novamente uma entrada, pelo menos até essa zona aqui, e vir buscar. Praticamente a entrada seria se o seu preço voltar novamente até essa zona. Então, aqui, já que o meu stop está aqui das duas entradas, então não teria um risco assim tão grande. Já não pegou e simplesmente ficou, vambora. Que limpo! Eu aqui podia subir esse stop para cá, já que essa operação não pegou, teria cancelado normalmente, sem pressa nenhuma. E aqui o que, que aconteceu? Aqui tivemos o rompimento dessa zona aqui, com o tipo de movimento que eu espero. E como vocês lembram, eu pus o meu stop loss aqui. Já que pus o meu stop loss aqui, podia tentar novamente uma entrada. Podia tentar novamente uma entrada, só até aqui. Só tentar pegar mesmo pequenos movimentos. Eu aqui podia fazer a entrada se o preço voltasse até aqui. E era indo. Se não voltar, também tá tudo certo. Tá tudo certo. Essa entrada é maravilhosa, mano. Sem muitas retrações, direito ao ponto. Eu aqui, já que não voltou para cá, o que que eu faria? Cancelava essa ordem e subia o meu stop loss mais ou menos nesses arredores aqui, por acaso. Talvez mesmo aqui abaixo dessa zona, ou pelo menos no fim desse fair value gap aqui. Porque esse fair value gap é um fair value gap que precisa ser ainda tomado, mais ou menos abaixo desse fair value gap, mas só que deixaria muito dinheiro na mesa. Eu não gosto de deixar muito dinheiro na mesa, verdade seja dita. Eu puxaria meu stop loss aqui, puxaria meu stop loss para cá, ou ainda mesmo para cá. Eu não sou uma doido, eu já teria todo o dinheiro que eu preciso, até aqui já está mais do que suficiente. E como vocês podem ver, já teria muito lucro no bolso, muito lucro mesmo. É só esperar e ver o que que acontece. Já que foi mais, o que que aconteceria? Eu puxava mais meu stop loss. E quanto mais ele se aproxima de onde eu quero, eu puxo o meu stop loss cada vez mais próximo. Dessa vez eu puxaria mais ou menos até aqui. E aí deixaria. Você vai, você não vai, tá tudo certo. Foi. Não, esse é o trade ideal. Eu acho que aos poucos estão a entender por que que eu estou a achar que esse é o trade ideal. Até aqui é tudo que eu quero.
Isso é tudo que eu quero. Acho que não quero mais tanto assim. Isso é um risco-retorno de 3, mais do que suficiente, mano. Então aí deixaria o meu stop loss aí, ver o que é que vai acontecer. Obviamente se subisse conforme eu quero, ainda podia esticar, mas nem que tivesse que zerar a operação, podia zerar já. Já está ótimo. Já teria sido estopado também. Voltou mais um pouco depois, ainda continuou. Pô, esse trade é uma maravilha. Puta que pariu. Que trade maravilhoso. Esse trade é muito bom. Como vocês puderam ver, primeiro, eu analisei o range matinal, eu precisava ver o rompimento desse range e o rompimento que fossem com velas que, tipo, velas que têm vontade de ir mesmo para essa zona. Pois embora no período da manhã já mostrou que há vontade de ir por aí e ao romper, rompeu com mais vontade ainda, ainda tinha muitas zonas por pegar lá para cima e depois ao romper, rompeu com fair value gap. Esse fair value gap aqui esse Fair Value Gap aqui que foi a minha linha mestra para fazer a minha entrada. Então, eu podia fazer aqui no meio do Fair Value Gap, meio do Fair Value Gap fica mais ou menos nessa bolinha aqui, ou podia fazer um pouco acima. Eu fiz um pouco acima por causa dos spreads. Às vezes o preço desce até o ponto, mas o spread não pega e depois você vê esse movimento todo acontecer sem você estar presente. Não é muito fixe. E aqui teria o meu trade do dia. Teria sido estopado mais ou menos aqui. E aqui teria o meu trade do dia. Trade ótimo. Um trade ótimo mesmo. Não deu oportunidade de reentrada, mas foi direto ao ponto, sem muitas retrações nem nada do gênero. Um trade limpo mesmo. Pô, esse trade. Esse é o tipo de trade que eu digo, não é sorte. Eu posso voltar 20 mil vezes nesse gráfico, vou tomar a mesma decisão. Vou tomar exatamente a mesma decisão. Podem ver o que é que eu fiz aqui. Devo ter feito exatamente as mesmas coisas. Deixa eu ver. Tá aqui, mano. Tá aqui. O que que aconteceu? Eu aqui, pese embora entrei um pouco acima do Fair Value Gap, não é? Entrei um pouco acima do Fair Value Gap. Por quê? Porque que eu deixei primeiro o. Deixa eu ver aqui. Eu aqui pensei ter chegado, por exemplo, no trabalho às 7h45 e vi simplesmente esse movimento acontecer. Obviamente, tínhamos o Fair Value Gap aqui. Essa é a minha zona que eu disse, não é? Que teria que ser rompida, porque aqui já estava a fazer um topo que incomoda bastante. Eu já encontrei rompido por acaso e só estava à espera do pullback. Fez o pullback e já veio com uma vela de vontade. Nessa segunda vela que eu vi acontecer, posso fazer minha entrada normalmente. Fiz a minha entrada, pus o meu stop loss aqui abaixo, exatamente conforme fiz no outro trade, e deixei o gráfico ir adiante. Como vocês puderam ver, provavelmente eu terminei o meu trade aqui, aqui. Porque quando eu me aproximo muito de onde eu quero, começo a encostar meu stop loss agressivamente para o preço não me comer mais lucro do que eu espero. E esse teria sido um trade ótimo. Esse é um trade ótimo. Eu conseguiria repetir esse trade quantas vezes fossem necessárias. Obviamente o preço se calhar devia divergir um pouco, às vezes entrar um pouco aqui acima do Fair Value Gap, por causa da espera dessa confirmação, ou podia mesmo entrar aqui para baixo no meio do Fair Value Gap, enfim. De uma forma ou de outra eu pegaria essa entrada. Eu pegaria. E olha que foi numa sexta-feira. De uma forma ou de outra eu pegaria essa entrada. Essa é uma das melhores entradas que eu já tive com essa nova mentalidade que eu tenho, com esse plano de trade que eu tenho agora.